Senhores e senhoras do auditório, um bom dia para todos. Do plenário, todos os colegas vereadores, um bom dia para todos. Peço ao primeiro secretário que faça a leitura do livro de ponto. Bom dia a todos. Luiz Fernando de Barros Júnior, Kelson da Silva Batista, José Pereira Oliveira, José Almeida Cruz, Cícero Bernardo César, Pedro Martins Cassiano, Raimundo Cassiano da Silva, Antônio de Paula Teodósio do Carmo e José Carolina da Silva. 9 vereadores, senhor presidente. Depois de verificar o livro de ponto, existe quórum para qualquer uma votação. Eu declaro a sessão aberta. Peço ao primeiro secretário que faça a leitura da ata. Ata da 47ª sessão ordinária, realizada em 17 de maio de 2015. Aos 17 dias do mês de maio de 2015, às 10 horas, foi realizada na Câmara Municipal de Cacimbas a 47ª sessão ordinária, compareceram na forma regimental os vereadores Luiz Fernando de Barros Júnior, José Carolina da Silva, Pedro Martins Cassiano, José Almeida Cruz, Kelson da Silva Batista, Antônio de Paula Teodósio do Carmo, Cícero Bernardo César, Raimundo Cassiano da Silva e José Pereira Oliveira. Iniciando os trabalhos, o vereador presidente José Cariolando da Silva desejou bom dia a todos, pediu ao primeiro secretário para verificar o livro de presença, portanto, havendo quórum regimental, declarou aberta a sessão. Em seguida, pediu ao vereador primeiro secretário Luiz Fernando de Barros Júnior que fosse lida a ata da sessão anterior. Após lida, colocou em discussão. Como não houve discussão, colocou em votação a ata, a qual foi aprovada por unanimidade. Entrando no expediente do dia, o presidente disse que as inscrições estão abertas aos oradores. Em seguida, pediu ao vereador primeiro secretário que fosse lida a matéria do expediente do dia. O vereador primeiro secretário leu o projeto de lei número 9/2015, de autoria do vereador Júnior Barros, requerimento número 16/2015, de autoria do vereador José Almeida Cruz, requerimento 17/2015, de autoria do vereador José Almeida Cruz, requerimento 18/2015, de autoria do vereador José Almeida Cruz, ofício circular 1/2015, de autoria do vereador José Almeida Cruz, ofício circular 2/2015, de autoria do vereador José Almeida Cruz. Entrando no grande expediente, verificando o livro de inscrição de oradores, o presidente deu a palavra ao vereador Cícero Bernardo, que antes de começar as suas palavras, pediu ao presidente, por questão de ordem, que fosse usado o bom senso, devido às constatações em suas palavras, caso fosse desqualificado por parte da base aliada do governo. Pediu que lhe desse o direito de resposta para que nas explicações pessoais não ficasse o vazio, como se estivesse faltando com a verdade ou a coerência. O presidente explicou que em qualquer momento que um vereador se sentir ofendido, ele terá suas explicações pessoais conforme o regimento interno. O vereador Cícero Bernardo saudou o presidente e todos presentes na Casa Maria de Socorro Melo, iniciou para que fosse registrado em ata, em nome do Partido da República, Diretório Municipal e Bancada da Oposição, votos de pesar ao vereador Pedro Martins e família, em função do falecimento do patriarca da família ocorrido na última semana. O vereador Cícero Bernardo usou a tribuna para requerer ao presidente a constituição de uma ou mais comissão composta por vereadores e a participação do Ministério Público, para que possa ser feita uma inspeção da merenda escolar e transporte escolar na Escola Municipal Agostinho Justo de Souza, na comunidade de São Gonçalo, devido à má qualidade da merenda escolar. Mais precisamente, o arroz. E com relação ao transporte escolar, um menor conduzindo o veículo do programa Caminho da Escola, que todos sabem que menor não tem responsabilidade por não ter a carteira de habilitação, e que na escola da comunidade Serra Feia, através de informações dos funcionários daquele educadário e líderes comunitários, de que há pessoas dividindo os salários, que são 10 pessoas, 5 trabalham e 5 repassam 50% do salário. Diz que não tem nada contra as pessoas, mas que regulariza o salário dessas pessoas com a realização de um concurso público, com Câmara, junto à Câmara Municipal e toda a sociedade, através de uma informação do cidadão Jorge Luiz de Carvalho, conhecido como Loja, de que uma recusa por parte das mães do aluno da escola do Sítio Mirador de água fornecida àquela escola para a merenda e beber devido à água ser do açude público dos 2 riachos, pois a água ainda está imprópria para o consumo.
devido ao mesmo estar com a lama e possuir coliformes fecais de pessoas e animais. Sabe que no município existe um órgão controlador de água que coleta e encaminha para os órgãos reguladores para que seja emitido um laudo urgente da água para que se possa abastecer toda a escola da rede municipal. Sabe-se que não se tem água de excelente qualidade, devido a estar passando pela maior seca de sua história, mas que é possível adquirir de forma emergencial e não precisa fazer licitação. Com água de qualidade para a escola do município, ainda é sobre o assunto do Riacho, o mesmo cidadão Jorge Luiz de Carro, conhecido como Loja, presenciou o proprietário de terras das adjacências do açude, utilizando a água para fins de irrigação, milho, capim e outros produtos. Já foi frisado que a crise hídrica do município de Cacimbas é preocupante e aquele manancial, açude público da comunidade do Riacho, possui um grande volume de água, que, se tratado, poderá servir para o consumo humano. Enfatiza o ofício número 2 de 2015, de autoria do vereador José Almeida, que caso a situação da unidade de saúde do Distrito de São Sebastião esteja como está no ofício, que acredita que está, com teto caindo, falta de medicamento, entre outras coisas, isso é como se São Sebastião não tivesse gestão e estivesse entregue às baratas. Registrou a presença do ex-vereador Arlindo Rosa e cumprimentou a desfiliação e comunicou a desfiliação do mesmo ao partido do prefeito Léo, PSB, e se juntando ao grupo de oposição na busca do melhor caminho para Cacimbas. Encerrou suas palavras agradecendo a todos. O vereador Antônio de Pádua saudou a todos, desejou bom dia, iniciou suas palavras solicitando da mesa diretora a organização da oratória conforme acordo feito na gestão anterior, onde cada bancada tinha o início de sua fala, ou seja, em cada sessão, uma bancada alternava o início da oratória. Desse jeito, invertendo o discurso, mas pelo visto, nessa administração está totalmente diferente. É como os vereadores de oposição estivessem sendo colocados contra a parede, para que não falem ou se limitem a falar, até porque a bancada de situação está ficando sempre na retaguarda, e gostaria que todos fossem tratados de maneiras iguais, que cada um tenha sua oportunidade dentro de cronograma estabelecido. Continuando a fala, frisou sobre o requerimento número 16 de autoria do vereador José Almeida, onde solicita documentações e pede a compreensão dos pares. Disse que esse requerimento independe de votação, porque solicita documentos contábeis, porque é uma prerrogativa do vereador e de qualquer cidadão que desejar. Parabenizou a gestão atual pela realização do Campeonato de São Sebastião, que há 12 anos vem sendo realizado. Esse ano é o 13º ano, que não é o vereador que vem elogiar os trabalhos que vem sendo feitos ao longo dos 12 anos, mas sim o povo, não só de Cacimbas, mas dos municípios ciclos vizinhos, que vem assistir e participar do campeonato. Faz um apelo ao prefeito de Cacimbas para que não deixe cair este evento maravilhoso, do qual traz lazer aos finais de semana. Registra o pouco interesse do campeonato, apesar que nos trancos e barrancos vai se iniciar o campeonato. Apesar do campeonato ser patrocinado pelo poder público, gostaria de solicitar a contribuição de maneira possível aos times que participam do campeonato, ou seja, padrões de camisa, calções, meiões ou materiais esportivos que são de praxe do futebol, porque, pelo que consta, em 2013 o prefeito não deu esse tipo de ajuda, ou seja, o campeonato patrocinado pela prefeitura no ano passado simplesmente só foi doado as taças. Então faz um apelo ao prefeito para a compra de padrões de camisa para os times que tanto enaltecem o esporte, visto que esses padrões que eles irão jogar a partir de domingo, segundo informações, estão bastante surrados, acreditando que alguns deles deram trabalho de se identificar por estar tão velhos. Encerrou as palavras agradecendo a todos. O presidente disse que quanto na sequência das oratórias dos vereadores, ele está na sequência de acordo com as inscrições conforme o regimento interno, mas caso o vereador se sinta ofendido pessoalmente, basta apenas solicitar os esclarecimentos pessoais que será atendido. O vereador Júnior Barros saudou a todos, desejou um bom dia, disse que seria breve no pronunciamento, falaria apenas no pronunciamento do vereador Cícero, que fala das escolas e em outros casos que supostamente vem ocorrendo no município de Cacimbas, que desta vez não precisa ficar estressado, não. Não sugere ao presidente que
que sugere ao presidente que nomeie uma comissão e que fosse averiguar cada caso, e que cada caso fosse detectado algo de errado, que fosse feito um relatório e passasse ao prefeito. Sobre a questão da ordem oratória, o presidente já explicou ao vereador Antônio de Pádua que, como consta no regimento, a ordem da oratória é de acordo com as assinaturas no livro de inscrições da oratória. Por isso, tenho certeza que o presidente está seguindo o regimento interno. Explicou que, no caso, o requerimento do vereador Zé Almeida Cruz de não ir ao plenário, respeitando o artigo 130 do regimento interno, no parágrafo único, seja oralmente ou escrito, que cabe ao presidente decidir sobre os mesmos, onde no item A está sujeito apenas ao despacho do presidente, a exemplo do que foi feito com o requerimento do vereador Cícero Bernardo, e no item B, sujeito à deliberação do plenário, explicando o que disse o presidente após ler o expediente do dia sobre os requerimentos. Quanto ao campeonato de futebol de São Sebastião, disse que estaria de acordo com o vereador Antônio de Pádua, não só no distrito como na sede. Só discorda do vereador Antônio de Pádua no que diz aos padrões de terno, que foi doado em 2013 ou foi em 2014. Não só os padrões, mas bolas, troféus e custos com arbitragem, todos feitos pelo município. Disse que o incentivo à prática do esporte é bom para quem pratica e para o município, que movimenta tanto a sede como o distrito. Encerrou as palavras e agradeceu a todos. O vereador Antônio de Pádua pediu ao presidente, por questão de ordem, uma explicação pessoal, no qual foi concedida, onde disse que no ano de 2014, através de documentações, o que houve de doação do município foi apenas os troféus de 3 bolas, que, por sinal, vem furando através de umas palmas que tem no campo, e que gostaria de aproveitar o momento para que o prefeito interceda para resolver a situação, pois as bolas vêm furando em treinos. Portanto, 3 bolas para um campeonato onde participa 12 times não está contribuindo à altura com o campeonato, como o campeonato merece. Agradeceu as palavras. Havendo ordem do dia, o presidente pediu ao primeiro secretário que fosse lido a mesma. O primeiro secretário leu o requerimento 15/2015. O presidente colocou em votação, onde foi reprovado por 5 votos a 3. Encerrando a ordem do dia, o presidente convocou os vereadores para a próxima sessão, a ser realizada no dia 7 de junho. Agradeceu a presença de todos e declarou encerrada a sessão. A ata vai assinada pelo vereador presidente, pelo primeiro secretário e demais vereadores que queiram assinar. Cacimbas, 17 de maio de 2015. Essa é a ata, senhor presidente. A ata que foi lida se encontra em votação. O vereador que for a favor permaneça como se encontra. Aprovado por unanimidade. Peço ao primeiro secretário que faça a leitura da ordem do dia. Senhor presidente, por ser extenso esse plano municipal de educação, vou ler o projeto de lei a priori e sugiro a Vossa Excelência que disponibilize a partir de terça-feira, que amanhã a gente providencia as cópias, a quem os vereadores desejar, cópias desse plano municipal de educação. Projeto de Lei 10/2015 cria o Plano Municipal de Educação e adota outras providências. O prefeito constitucional do município de Cacimbas, Estado da Paraíba, encaminha para apreciação do plenário da Câmara de Vereadores a seguinte propositura. Artigo 1º. Fica aprovado o Plano Municipal de Educação da cidade de Cacimbas, com vigência por 10 anos, a contar da publicação desta lei, na forma do anexo único, com vista ao cumprimento do disposto no inciso 1º do artigo 11 da Lei Federal número 9.394, de 20 de dezembro de 1996, no artigo 8º da Lei Federal número 13.005, de 25 de junho de 2014. Artigo 2º. São diretrizes do Plano Municipal de Educação. 1. Erradicação do analfabetismo. 2. Universalização do atendimento escolar. 3. Superação das desigualdades educacionais, com ênfase na promoção da cidadania e na erradicação de todas as formas de discriminação. 4. Melhorias de qualidade da educação. 5. Reforma para o trabalho e para a cidadania, com ênfase nos valores morais e éticos em que se fundamenta a sociedade. 6.
promoção do princípio da gestão democrática da educação pública. 7. Promoção humanística, científica, cultural e tecnológica do país. 8. Estabelecimento de metas de aplicação de recursos públicos em educação como proporção do Produto Interno Bruto, PIB, que assegura o atendimento às necessidades de expansão com padrão de qualidade e equidade. 9. Valorização dos profissionais da educação. 10. Promoção dos princípios de respeito dos direitos humanos, à diversidade e à sustentabilidade socioambiental. Artigo 3º. As metas previstas no anexo único integrante desta lei deverão ser cumpridas no prazo de vigência do Plano Municipal de Educação, desde que não haja prazo inferior definido para metas e estratégias específicas. Artigo 4º. As metas previstas no anexo único integrante desta lei deverão ter como referência os censos mais atualizados da educação básica e superior disponíveis na data de sua publicação desta lei. Artigo 5º. A execução do Plano Municipal de Educação e o cumprimento de suas metas serão objeto de monitoramento contínuo e de avaliações periódicas realizadas pelas seguintes instâncias. 1. Secretaria Municipal de Educação. 2. Comissão da Educação da Câmara Municipal de Educação, da Câmara Municipal de Cacimbas. 3. Conselho Municipal de Educação. 4. Fórum Municipal de Educação. Se houver, caso não pode suprimir. Inciso 1º. Compete ainda às instâncias referidas no caput. 1. Divulgar os resultados do monitoramento das avaliações com vistas ao acompanhamento da evolução no cumprimento das metas estabelecidas no anexo desta lei, nos respectivos sítios institucionais de internet e mídias locais. 2. Analisar e propor políticas públicas para assegurar a implementação das estratégias e o cumprimento das metas. 3. Analisar e propor a ampliação progressiva do investimento público em educação, podendo ser revista, conforme o caso, para atender às necessidades financeiras de cumprimento dos demais metas do Plano Municipal de Educação. Inciso 2º. A meta progressiva do investimento público em educação será avaliada no 4º ano de vigência do Plano Municipal de Educação e poderá ser ampliada por meio de lei para atender às necessidades financeiras do município das demais metas. Artigo 6º. O município promoverá uma colaboração com o Estado e a União, a realização de pelo menos 2 conferências municipais de educação até o final da década, com intervalo de até 4 anos, entre elas com o objetivo de avaliar, monitorar a execução do Plano Municipal de Educação e subsidiar a elaboração do Plano Municipal de Educação. Parágrafo único. As conferências municipais de educação e o processo de elaboração do próximo Plano Municipal de Educação serão realizadas com ampla participação dos representantes da comunidade educacional e da sociedade civil. Artigo 7º. Fica mantido o regimento de colaboração entre o município, o Estado e a União para a consecução das metas do Plano Municipal de Educação e a implementação das estratégias a serem realizadas. Inciso 1º. As estratégias definidas no anexo único integrante desta lei não excluem a adoção de medidas visando a formalizar a cooperação entre os entes federados, podendo ser complementadas por mecanismos nacionais e locais de coordenação e elaboração e colaboração recíproca. Inciso 2º. O Sistema Municipal do Ensino deverá prever mecanismos de acompanhamento para a concessão de metas do Plano Municipal de Educação. Inciso 3º. A educação escolar indígena deverá ser implementada por meio de regime de colaboração específico, considerando os territórios étnico-educacionais e de estratégias que levem em conta as especificidades socioculturais e linguísticas de cada comunidade, promovendo a consulta prévia e devolutiva a essas comunidades. Inciso 4º. O Sistema Municipal de Ensino deverá considerar a necessidade específica das populações do campo e das comunidades indígenas, quilombolas e ciganas, observando onde houver asseguradas a equidade educacional e a diversidade cultural. Artigo 8º. Para garantir da equidade educacional, o município deverá considerar o atendimento às necessidades específicas da educação especial, assegurando um sistema inclusivo
em todos os níveis, etapas e modalidades de ensino. Artigo 9º. O município de Cacimbas deverá aprovar leis específicas disciplinando a gestão democrática da educação e seus respectivos âmbitos de atuação. Artigo 9º. O Plano Municipal de Educação da cidade de Cacimbas abrangerá prioritariamente o Sistema Municipal de Ensino, definindo as metas e estratégias que atendam às incumbências que lhe forem destinadas por lei. Artigo 11. O Plano Plurianual, as diretrizes orçamentárias e os orçamentos anuais do município deverão ser formulados de modo a assegurar a consignação de dotações orçamentárias compatíveis com as diretrizes, metas e estratégias do Plano Municipal de Educação, a fim de viabilizar sua plena execução. Artigo 2º. Artigo 12º. Até o final do primeiro semestre do 9º ano de vigência deste Plano Municipal de Educação, o Poder Executivo encaminhará à Câmara Municipal de Cacimbas, sem prejuízo das prerrogativas deste poder, o projeto de lei referente ao Plano Municipal de Educação, a vigorar no período subsequente, que incluirá diagnósticos, diretrizes, metas e estratégicas para o próximo decênio. Parágrafo único. O processo de elaboração do projeto de lei disposto no capítulo deste deverá ser realizado com ampla participação de representantes de comunidade educacional e da sociedade civil. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação. Cacimbas, 5 de junho de 2015. Geraldo Terto da Silva, Prefeito Constitucional. O projeto de lei, ele diz aos professores, ele vai para as comissões, e em seguida a gente vai publicar uma audiência pública, porque ele se encontra ainda com alteração. Quem quiser alterar alguma coisa, ele vai ser alterado. Então, ele ainda vai ter uma audiência pública, isso vai ser convocado por ofício e publicação, para que a gente se encontre aqui. Peço ao vereador, quando eu publicar, que venha para a gente discutir o projeto de lei. Sobre as copas, Antônio de Pauda exige uma copa, Cício Bernardo César 1, e eu vou providenciar para cada cá ter sua copa na mão. Vai começar primeiro, Tony. Aí depois, em seguida, vocês falam. O primeiro secretário, ele tem 5 mais 5 com sua explanação. Pode falar o que puder. Senhor presidente, senhores vereadores, demais pessoas, secretários municipais aqui presentes, meu muito bom dia. Serei breve nas minhas palavras, apenas exaltar o envio deste Plano Municipal de Educação para apreciação dos pares aqui na Câmara, e que a gente vê que o tempo está sendo curto para que possamos apreciar este plano.
Então, mesmo acompanhando o desenvolver deste plano, veio a dificuldade, veio o impedimento de cada um, da coordenação, veio o esforço de cada um para que esse plano fosse finalizado. E hoje a gente recebe com muito orgulho esse plano, que, como o presidente já disse, que vai encaminhar para as comissões e que a gente possa marcar esta audiência pública aqui na Câmara para que possamos debater e analisar esse plano dentro do prazo legal, porque é um prazo, se eu não me engano, é 24 de junho que tem esse prazo, para que possamos encaminhar e dar por encerrado esse plano. Mas uma coisa que eu vou bater hoje aqui, que eu vou frisar bem, senhores vereadores, peço a compreensão de todos vocês, a respeito de um projeto de lei de minha autoria, que foi protocolado nesta Câmara e já passado pelas comissões, tanto de Justiça como a Comissão da Educação, sobre esse projeto que beneficia os alunos do município de Cacimbas, em um todo. E a gente, no projeto, identifica que seja feito a Secretaria de Educação, em conjunto com a Secretaria de Saúde, um cronograma no início letivo das aulas, para que se faça um check-up aos alunos da rede municipal de educação, para que seja feito alguns exames periódicos, simples, para que os alunos da rede municipal, suas famílias, seus pais, mais precisamente, venham a ter uma segurança melhor na saúde do seu filho. Então, peço aos pares, companheiros, vereadores, que votem pela aprovação desse projeto de lei, que há de beneficiar os alunos da rede municipal. Só era isso, senhor presidente. Meu muito obrigado. Muito obrigado por suas palavras, muito bem colocado esse seu projeto. Eu acho que o vereador tem a sua compreensão de votar nele. Passa a palavra ao Antônio de Pauda. Eu tenho 5 minutos por suas colocação. Senhor presidente, senhores vereadores, público aqui presente, bom dia a todos. Em primeiro lugar, eu gostaria de iniciar a minha fala agradecendo ao presidente pela compreensão que teve em obedecer o cronograma que tinha já nesta casa com relação à oratória, a sequência da oratória entre oposição e situação, entre as duas bancadas. Senhor presidente, com relação ao ofício que solicitei a Vossa Excelência, os ofícios 10 e 11, solicitando cópia das documentação, a qual Vossa Excelência, através do ofício 21/2015, encaminhou as documentações solicitadas. Eu gostaria que Vossa Excelência enviasse o documento referente à prestação de conta do mês de outubro da Prefeitura e do Fundo Municipal, porque o que Vossa Excelência enviou, a mídia não consegue ser lida. Então, teve essa falha. Quanto aos outros, referente à Prefeitura e ao Fundo Municipal, está ok. Eu queria que fizesse essa correção. Também, com relação ao ofício 10, que se refere à documentação do Instituto de Previdência, não ficou bem entendido a minha solicitação, ou não ficou entendido para quem imprimiu, ou melhor, copiou no CD
as documentações solicitadas, que eu solicitava janeiro a dezembro de 2014, e nos foi enviado só outubro, novembro e dezembro. Então, eu gostaria que Vossa Excelência considerasse a solicitação no ofício e reenviasse também de janeiro a setembro as prestações de conta do Instituto de Previdência. Para finalizar a minha fala, mais uma vez eu gostaria de me referir ao campeonato local do Distrito de São Sebastião, o qual, em relação aos demais, tem se destacado. Inclusive, já foi dito aqui, eu repito, volto a dizer que temos a participação de atletas distribuídos por as equipes participantes, atletas de Teixeira, Desterro, Passagem, Brejinho. Então, isso só nos eleva ao nosso esporte e também ao nosso município, a um evento bastante disputado, onde tem interesse até de outros municípios para participar do nosso campeonato. Infelizmente, não temos tido ainda condições de se estender e abranger outros municípios, até em função, a gente sabe, das dificuldades que cada cidade tem e que cada clube tem em participar do campeonato. Enquanto mais times participar, é lógico que é melhor, mas também nos acarretará também bastante despesa, e num momento difícil como esse, temos que procurar elevar o nosso município da maneira possível, mas também temos que olhar também a parte financeira do município e também de cada equipe. Eu gostaria também de me reportar e gostaria que ficasse registrado em ata o que eu vou me refletir quanto ao pronunciamento do jornalista, secretário de comunicação do município, no qual postou em rede social que a prefeitura estava contribuindo para a execução do campeonato. Verdade, está contribuindo, mas não de maneira como o secretário se pronunciou, que a prefeitura estava contribuindo com todo o material esportivo às equipes participantes, com camisas, calção, meião, chuteira, rede e outros mais. Então, não quero dizer que isso não possa ser, e esperamos até que seja cumprido, que a prefeitura se disponibilize, através do seu gestor, para fazer doações às equipes, até porque, como já disse aqui, volto a dizer, as equipes estão com os seus uniformes surrado, e é um evento tão elegante e que nos traz muitas pessoas, não só do nosso município, como pessoas de municípios vizinhos, não só para jogar, como também para assistir o campeonato do nosso distrito. Então, eu peço a compreensão, mais uma vez, do prefeito, que colabore nesse sentido, até porque essas equipes não têm nenhuma fonte de renda, nem os seus eventos, até por conta também de ter a prefeitura participando de uma maneira e incentivando ao evento. Os portões são abertos, então as equipes não têm nenhum centavo como fonte de renda para se fazer presente ao campeonato que tanto nos eleva. Muito obrigado, senhor. Muito obrigado por sua colocação. Inclusive, eu estive na abertura, estive ontem lá assistindo o jogo. Muito importante lá, o povo, muita gente. Eu, como pobre, do jeito que eu sou, eu já estou participando lá de algumas coisas para algum time que ele me pediu. Já providenciei da minha parte e uma parte do patrocínio que ajudou também. E isso é muito bom, o incentivo do futebol lá em São Sebastião. Eu acho que se deixar o forró de São Sebastião e continuar com futebol, eu acredito que eles batem palma, porque é muita gente mesmo. Muita gente assistindo aquele futebol. Então, passa a palavra, sim, sobre
a colocação que você votou sobre a despesa, eu vou olhar os ofícios ali, mandar o primeiro secretário olhar aqueles ofícios, o que tiver faltando a gente vai enviar com certeza, sem nenhum problema. Entrega a palavra ao vereador Cícero, ele tem 5 e mais 5 como líder para dizer suas proteções. Senhor presidente, em seu nome quero saudar os demais parlamentares desta casa e dividir nosso discurso em 3 áreas: educação, agricultura e administração. Inicialmente, trataremos da parte da educação. Com relação ao plano decenal da educação, que se encontra em tramitação nesta casa, eu quero dizer aos presentes, aos senhores vereadores, que se trata de uma ferramenta, se não a mais importante, uma das mais, senhor presidente, para o planejamento da educação. É uma lei que terá validade até o ano 2025 e que gostei muito de uma parte que foi colocada pela gestão quando se trata da implantação de legislação específica com vistas ao cumprimento das metas a curto, médio e longo prazo. Isso aí são temas municipais da educação que nós vamos tratar logo após a aprovação deste plano. Ainda tratando da educação, no programa institucional da Prefeitura do último sábado, eu não ouvi, mas alguns cidadãos ouviram e me citaram algumas queixas da gestão com relação às reclamações, que eles chamam denúncia e nós chamamos de reclamação. Cada um entende do jeito que quiser. Com relação à obra da creche, onde em algum momento, não sei se o prefeito ou assessor, a pessoa não soube me dizer, onde foi dito que a obra estava paralisada por culpa da oposição, que fazia denúncia. Quem fez a denúncia foi eu, com relação aos ferros, que eram quem trabalha aqui em construção civil sabe, quando o engenheiro planeja uma bitolagem de ferro, é aquela, se colocar uma mais fina, menos espessa, é perigoso cair. E se a laje caísse em cima das crianças, quem ia pagar essa tragédia? Disse também que o dinheiro se encontra na conta. Se se encontra na conta, então execute a obra. Porque a reclamação que fizemos no Ministério Público Federal não foi para paralisar, não. Pelo contrário, está havendo uma distorção da verdade pela gestão, onde diz que a oposição denunciou para paralisar a obra. Pelo contrário, denunciou sim para corrigir o que estava modificado sem autorização, tanto é que foi quebrado e onde pedimos a continuação da obra. Então, está havendo aí uma incoerência da gestão. Ainda se tratando da parte da educação, eu quero aqui tornar público mais um episódio de lixo e fome. Lixo e fome na escola da comunidade Fundamento de Baixo. Por quê? Somente um dia, a segunda-feira, a escola foi limpa e fornecida a merenda. Os demais dias da semana, teve um feriado no meio, mas teve outros dias de aula. As crianças ficaram impedidas de assistir a aula, em função de dejetos de morcego, pardais, essas coisas, e por falta de merenda escolar. E o motivo? A notícia do fato que corre na comunidade é que a servidora não foi fazer o serviço porque não tinha recebido seu salário. Isso aí é assuntos para a administração resolver. Agora, tem um outro assunto agora na área da agricultura. Muito bom o secretário de Agricultura estar presente, porque deve ter conhecimento do que eu vou falar agora. Todas as reclamações que nós fazemos com relação à Prefeitura de Cacimbas no Ministério Público Federal, elas estão assinadas. Não tem nada por internet. Se tiver alguma denúncia minha, em meu nome, parecida com a que fizeram contra o vice-prefeito Joãozinho, onde usaram meu nome no Ministério Público, dizendo que ele se encontrava em São Paulo e não estava atuando no município. Eu apenas fiz uma ligação para a rádio de Itaperoá, mas não fiz denúncia. Aproveitaram o episódio da ligação para, em seguida, fazer uma denúncia. Quero salientar que tudo que eu faço eu assino, porque eu sou o responsável. Existe, senhor presidente, e os demais vereadores que estão aqui, uma portaria editada pelo Ministério do Desenvolvimento Agrário,
o secretário de Agricultura deve saber essa portaria, portaria número 30, de 23 de abril de 2014, onde, e veja que eu nunca pedi isso, nem o presidente que passou e nem o atual, onde a gestão tem que mandar para a Câmara de Vereadores o diário das operações dessas máquinas do PAC, ou seja, os locais que elas trabalham, para quem trabalham e o que fazem. Eu nunca pedi isso, porque eu sei que aqui existe uma cultura onde os tratores da prefeitura prestam serviço para a população que é carente. Eu nunca fiz isso. Mas se eu pedir, não vai ter. E se eu pedir? Não vou pedir, porque saiu uma recomendação para o município de Cacém Vigil de Patos, cobrando a execução dessa portaria. Ou seja, quer dizer que eu também fiz denúncia para o município de Patos? Não fiz. O que a gestão tem que fazer não é ir para a rádio e dizer que essas máquinas são para trabalhar e que a oposição tem que fazer denúncia que tem fundamento. Essas máquinas são, sim, para trabalhar, mas naquilo que está determinado pelo Ministério do Desenvolvimento Agrário, como barragem subterrânea, barreira trincheira, limpeza de leite de açude, essas coisas, estradas, para esse tipo de coisa. E não para desvio de função, que eu não tenho nada a ver com isso. A gestão que tem. Finalizando, senhor presidente, com relação à Secretaria de Administração, nós recebemos um ofício de Vossa Excelência dizendo que os balancetes se encontravam aqui, e o assunto que eu quero me referir à Secretaria de Administração é para informar a Vossa Excelência que dê celeridade a um pedido de informação que fizemos com relação às folhas de pagamento dos meses de janeiro, fevereiro, março e abril deste ano. Muito obrigado, foram essas minhas palavras. Ótima semana para todos. Muito obrigado, vereador Cício. Vamos agora com a leitura do dia. Expediente do dia, né? Peço ao primeiro secretário que faça a sua leitura aí, expediente do dia. Projeto de Lei número 6 de 2015 estabelece diretrizes e metas orçamentárias para o exercício financeiro de 2016 e dá outras providências, já com seus respectivos pareceres, senhor presidente. Projeto de lei que se diz a LDO se encontra em votação. O vereador que for a favor, permaneça como se encontra. Aprovado. Eu voto sim também. Então, aprovado o projeto de lei. Projeto de Lei número 9, 2015, torna obrigatória a inspeção anual do Estado Geral de Saúde dos alunos do estabelecimento da Rede Pública Municipal de Ensino e dá outras providências. Projeto de lei se encontra em votação. O vereador que for a favor, permaneça como se encontra. Aprovado na unidade. Não havendo mais nada a tratar, declaro a sessão encerrada e comunico a todos os vereadores que a gente vai, sobre esse projeto que foi lido, vai ter uma audiência pública, eu mando os ofícios para todos. Muito obrigado e um bom dia para todos. Declaro a sessão encerrada.